Olá, gente! Sejam bem-vindos à nossa videoaula da semana 22. Hoje nós vamos falar sobre o gênero textual charge e também sobre concordância verbal. Vamos lá? Charge. Charge é um gênero textual jornalístico que utiliza uma imagem para mostrar ao público o posicionamento editorial daquele veículo de comunicação. A charge ela expressa o posicionamento desse veículo de comunicação, seja um jornal, seja uma revista, no meio em que ela estiver abordando determinada crítica. É uma crítica carregada de ironia e que reflete situações recentes do cotidiano, ou seja, ela vai tratar de situações da atualidade. Retratam situações da atualidade que estão sendo comentadas pelo público. Nós temos aqui um exemplo de charge, onde uma criança ela tem um carrinho, que é usado em obras de construção civil, e a criança diz: não era exatamente esse tipo de carrinho que eu queria ganhar. Então, gente, qual é a crítica que está sendo trabalhada nessa charge? Olha, nós temos aqui uma crítica à exploração do trabalho infantil, não é mesmo? Essa criança que deveria estar ganhando um carrinho para brincar, ela está ganhando o quê? Um carrinho para trabalhar, né? Então, o chargista que ele está criticando, essa exploração desse trabalho infantil. Através da charge, o leitor ele pode compreender a dinâmica dos acontecimentos ocorridos em todo o mundo. O chargista é como nós chamamos o profissional que desenha as charges. Ele precisa estar atento aos assuntos jornalísticos para conseguir retratar e transmitir a mensagem em um único quadro de elementos gráficos, Quando nós visualizamos essa charge que eu mostrei para vocês, imediatamente eu acredito que vocês tenham compreendido a mensagem, Por quê? Porque o chargista ele abordou, com certeza, ele estava inteirado, do assunto para ele conseguir transmitir essa crítica, para a gente, para que a gente pudesse compreender. Retrata a atualidade, vocês viram que o trabalho infantil ele continua sendo um assunto atual. É usada numa notícia que mostra um fato social ou político importante. Se origina na notícia jornalística, nós vemos que todo jornal ele traz uma charge para trabalhar essa crítica em relação a esse fato atual. Reflete o posicionamento editorial do veículo de comunicação. A charge ela vai trazer essa posição coletiva do grupo que compõe aquele veículo. No caso, aquele jornal. Nós trabalhamos na editorial, nós vimos que o editorial ele traz uma posição, uma opinião de um determinado grupo que faz parte daquele veículo de comunicação. E aqui também é essa opinião, só que é através de uma crítica visual, através daquela imagem. A charge também é considerada um texto visual, em que ela utiliza o humor ao mesmo tempo que critica, Nós sabemos que a maioria das charges, ela traz esse humor, uma crítica, mas é uma crítica carregada de humor, Eu posso usar um humor na política, apresentar uma pessoa que seja bastante conhecida na política, fazer um humor crítico. É acompanhada de uma notícia para que possa ser compreendida pelo leitor, porque muitas das vezes, se não tiver acompanhada dessa notícia, o leitor ele pode não compreender a mensagem. É amplamente utilizada no que se refere aos assuntos políticos, como eu acabei de falar, alguma coisa do momento político que esteja acontecendo na atualidade, aí ela vai ser trabalhada e como nós temos conhecimento daquele assunto, nós vamos compreender aquela imagem, Nós vamos compreender a crítica que está sendo abordada ali. Vamos agora para a concordância verbal.
A concordância verbal é a concordância que se dá entre o verbo e o sujeito em número, singular ou plural, e pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, singular e plural. Olha, eu trouxe para vocês 2 exemplos básicos dessa concordância. Na verdade, trouxe para vocês 3 exemplos simples de concordância. Eu gosto de chocolate. Nós adoramos passear. Pedro é um excelente amigo. Nesses 3 exemplos, vocês estão vendo sujeitos simples, né? O primeiro sujeito aqui, eu gosto de chocolate, nós temos o eu. O segundo, nós adoramos passear, nós temos o sujeito nós. E no terceiro exemplo, Pedro é um excelente amigo. Nós temos o sujeito Pedro. Bem, como eu falei, são exemplos simples de concordância. Por quê? Porque no primeiro exemplo aqui, eu gosto, o sujeito eu está na primeira pessoa do singular. Logo, vocês podem perceber que o verbo, o gosto, também está na primeira pessoa do singular. É uma concordância simples, básica. O segundo exemplo, nós adoramos passear. Eu tenho nós, que é o sujeito na primeira pessoa do plural, e ele está concordando com o verbo que fica na primeira pessoa do plural, certo? Então, são exemplos simples, mas nós sabemos que o sujeito concorda com o verbo de uma maneira simples, mas que nós temos também casos mais específicos de concordância. E esses casos, eles necessitam de regrinhas e de algumas exceções. Vamos aprendê-las então? Vamos à primeira regra. Quando o sujeito ele é representado por um substantivo coletivo, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Eu tenho um exemplo aqui. A multidão aplaudiu a apresentação dos artistas. Eu tenho a palavra aqui multidão, que é um substantivo coletivo, né? Multidão dá a ideia de várias pessoas. Ele é um substantivo coletivo. Mas eu não vou fazer a relação com a quantidade de pessoas colocando no plural, não. Quando eu tiver esse exemplo de substantivo coletivo, o verbo, no caso aqui o aplaudiu, ele vai ficar na terceira pessoa do singular, concordando com o substantivo coletivo. Então, a multidão aplaudiu e nunca a multidão aplaudiram. Certo, gente? Vamos à segunda regra. Em caso em que o sujeito é representado por um pronome de tratamento, eu tenho você, vossa excelência, vossa senhoria, vossa majestade, não é isso? Os pronomes de tratamento são inúmeros. Quando eles aparecerem, o verbo ele permanece na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural. Tá bom? Vamos ao primeiro exemplo. Vossa excelência chegou atrasado. Temos aqui um pronome de tratamento vossa excelência, que está no singular. Então, eu vou ter aqui chegou, terceira pessoa do singular. No segundo exemplo, eu tenho vossas senhorias, que é um pronome de tratamento. Aceitam o convite? Vossas senhorias, pronome de tratamento que está na terceira do plural, verbo vai para a terceira pessoa do plural. Regra de número 3. Quando o sujeito é representado por um pronome relativo, que, o verbo ele concorda com o elemento que aparece antes desse pronome, que é o que nós chamamos de termo antecedente. Então, eu tenho o exemplo aqui. Foi ele que trouxe o presente. Eu tenho o sujeito que é um pronome relativo que. Então, o verbo trouxe, ele vai concordar com o antecedente, ó, o termo que vem antes do que é o ele. Então, eu tenho trouxe na terceira pessoa do singular. Ele trouxe. Beleza, gente? O sujeito que, pronome relativo. Então, o verbo não concorda com o que. O verbo concorda com quem está antes dele. Ele trouxe. Certo? Próxima regra. Nos casos em que o sujeito é representado pelo pronome quem, o verbo tanto pode permanecer na terceira pessoa do singular, quanto concordar com o termo que antecede esse pronome. Nós falamos anteriormente que quando o sujeito for representado pelo pronome que, ele vai concordar com quem? Com o antecedente. No caso do pronome quem, ele pode concordar com o antecedente, mas também pode permanecer na terceira pessoa do singular, ou seja, tem 2 possibilidades. Primeiro exemplo, fui eu quem venceu a competição.
Nós temos o sujeito aqui constituído pelo pronome quem, e aí, no caso, o verbo está na terceira pessoa do singular. Fui eu quem venceu a competição. Mas nós também podemos fazer uma outra concordância. Nós podemos dizer, fui eu quem venci. Nesse caso do próximo exemplo, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos concordando com o termo antecedente. No caso, o pronome eu. Eu venci. Primeira pessoa do singular. Então, pode ser fui eu quem venceu ou fui eu quem venci. Concordando com o termo antecedente ou permanecendo na terceira pessoa do singular. Vamos agora aos casos relacionados ao sujeito composto. Primeiro caso relacionado ao sujeito composto. Quando o sujeito composto aparece antes do verbo, ele fica sempre no plural. Nós temos como exemplo, Beatriz e Júlia foram ao cinema. O sujeito dessa frase é Beatriz e Júlia, né? Ele é um sujeito composto e está antes do verbo, que é foram. Então, é por isso que o verbo está na terceira pessoa do plural, né? Beatriz e Júlia foram, porque vai permanecer sempre no plural. Quando o contrário acontece, ou seja, quando o sujeito composto aparece depois do verbo, esse verbo deve concordar com o elemento que se encontra mais próximo a ele ou deve permanecer no plural. Vamos lá? Os exemplos? Foram ao cinema Júlia e Beatriz. Quem foi ao cinema? Júlia e Beatriz. Está aqui o sujeito Júlia e Beatriz, sujeito composto. Esse sujeito ele foi colocado após o verbo. Por isso, nós deixamos aqui o verbo na terceira pessoa do plural, mas nós também podemos deixar na terceira pessoa do singular, no caso, concordando com Júlia, que é o elemento mais próximo. Foi ao cinema Júlia e Beatriz. O sujeito aqui é Júlia e Beatriz. Foi é o verbo. Esse verbo ele está na terceira pessoa do singular, porque ele está concordando com Júlia, que é o elemento mais próximo, né? É o sujeito é composto e o elemento mais próximo desse sujeito é Júlia. Então, nós deixamos na terceira pessoa do singular. Próximo. Nos casos em que o sujeito composto ele é constituído por pessoas gramaticais diferentes, o verbo fica no plural. Observação, nesse caso, devemos estar atentos a dois casos principais. Vamos lá. Caso haja a primeira pessoa, pode ser o eu, de primeira pessoa do singular, ou nós, que é a primeira pessoa do plural, ela deve prevalecer sobre todas as outras. Vamos lá. Retomando. Nós temos um sujeito composto. Esse sujeito composto ele tem pessoas gramaticais diferentes. No caso aqui eu tenho eu, tu e ele faremos um gostoso lanche. Eu, tu e ele é o sujeito composto. Eu tenho aqui pessoas gramaticais diferentes. O eu é a primeira pessoa do singular, o tu é a segunda e o ele é a terceira. Quem vai prevalecer? Primeira pessoa. No caso, ficará sempre no plural. Certo? Sujeito composto, primeira pessoa prevalece sobre todas as outras. Então, o verbo fica na primeira pessoa do plural. Próxima regra. Quando houver a segunda pessoa, tu ou vós, o verbo pode permanecer na segunda ou na terceira pessoa do plural. Primeiro exemplo. Tu e eles sois meus amigos. Eu tenho aqui um sujeito. Esse sujeito é formado pelo tu e ele, pessoas gramaticais diferentes, sendo que tem a presença da segunda pessoa do singular, tu. Por isso, o verbo, nesse caso, está na segunda pessoa do plural, concordando com o tu que prevalece e ficando no plural, porque o sujeito composto ele é constituído por verbo no plural. Segundo exemplo, tu e ele são meus amigos. Tu e ele, né, o sujeito composto, segunda pessoa tu, a outra concordância, terceira pessoa do plural. Então, voltando, todas as vezes em que o sujeito composto for constituído de pessoas gramaticais diferentes, não tem a presença da primeira pessoa, mas tem a presença da segunda, o verbo concorda ficando na segunda pessoa, sempre do plural, ou na terceira pessoa do plural. Beleza? Obrigada pela atenção, nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.